Pessoal, bom dia. Obrigado a todos pela presença aí, pela participação. O objetivo desse webinar é a gente avançar um pouquinho mais e levar o conteúdo para que a gente comece a tratar um cliente de uma forma um pouco diferente depois que a gente fechou o acordo. Tá? Esse webinar, esse material, esse conteúdo surgiu de uma consultoria que a Logicnow fez nos Estados Unidos, onde alguns MSPs identificaram perdas de clientes. E essa consultoria tentou identificar qual foi o motivo principal da perda desses clientes, tá? Por que eles estavam perdendo clientes. E a conclusão principal, o principal motivo, foi que esses MSPs, e eles já adotavam o modelo de serviço gerenciado, tinham algum tipo de falha na comunicação e na demonstração desses serviços que estavam sendo executados para com esses clientes. E isso foi identificado como a principal falha na perda desse cliente. Então, a gente vai reforçar bastante a importância dessa transparência, dessa reunião trimestral com o cliente, tá? Onde o MSP, a partir do momento que ele começa a diminuir a frequência de presença física no cliente, se ele não trabalhar de forma, vamos dizer assim, bastante ativa, tá? Em mostrar para o cliente, em demonstrar para o cliente o que está sendo feito em background, ele corre um risco, sim, do cliente não ter a percepção do real valor do seu trabalho. Então, é em cima disso que a gente vai procurar focar a apresentação de hoje. Meu nome é Rodrigo Gazola, eu sou responsável pela operação aqui no Brasil, acredito que a maioria de vocês já me conhece, e hoje comigo está o Bruno aqui, que é o nosso responsável aí pelo nosso time de pós-venda. Bruno, bom dia. Bom dia, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui de novo com vocês. Sempre nossa dupla aqui de apresentação, às quintas-feiras. A gente está começando aqui mais um dia numa terça-feira. E é legal a gente ressaltar que esse documento, na verdade, não só esse que a gente vai apresentar, mas toda a documentação que a gente tem para clientes, é uma documentação muito simples e ela é autoexplicativa. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui não é dar um treinamento sobre novos clientes. A gente vai apresentar os principais pontos do documento, tá? Que já estão muito bem explicados. Se vocês derem uma lida nos slides, a gente vai disponibilizar isso para vocês depois. Mas são documentos bem simples, tá? Que vocês podem utilizar o modelo que a gente está fornecendo e se basear nesses modelos para criar novos documentos para os seus clientes. Tá? Não precisa usar exatamente o que está escrito aqui. É só uma ideia, uma base para que vocês possam alavancar esse primeiro relacionamento que a gente vai ter com os nossos clientes e com os clientes que a gente já tem. Tá? Eu acho que poucos têm toda essa documentação preparada, então antes da gente começar com os novos clientes, vamos tentar dar uma atenção maior também para aqueles nossos clientes da base. Beleza? Pessoal, usem o chat, vamos procurar transformar esse webinar realmente num grupo de ideias. A gente pode até levar isso adiante. Você vai ver que o principal documento que a gente tem, que é essa documentação do cliente, a gente vai colocar isso lá no final da apresentação, a gente procurou não ter um layout, e isso de forma proposital, para que cada um possa contribuir com ideias e com itens que podem ter nesse documento. Então, eu acho que nesse primeiro momento, o conteúdo é muito mais importante do que o layout. Então, cada um vai respeitar a sua identidade visual, a sua forma de se relacionar com o cliente, mas o que a gente quer trazer aqui é realmente essa questão de conteúdo, de como a gente passar a abordar os novos clientes e também aqueles clientes que já fazem parte da nossa base. Vamos lá, Bruno, por favor.
Bom, outro ponto só antes da gente começar, esse documento ele foi desenvolvido para o mercado norte-americano, tá? Então, se vocês tiverem dicas, sugestões para a gente trazer a realidade para o nosso mercado, fiquem à vontade, tá? Esse documento não é fechado, ele não é imutável, tá? A intenção é que a gente sempre vá melhorando ele e vá disponibilizando para os clientes aquilo que mais se encaixa com cada realidade de cada um. Mas vamos lá. Então a gente tem aqui uma breve introdução, tá, desse documento e ele começa com uma frase que já é clássica para todo mundo e a gente deve trazer isso para o mundo dos negócios. Tá? A primeira impressão dentro de um relacionamento, seja entre duas pessoas, duas empresas, um comprador e um vendedor, é a primeira que vai ficar e é a que vai ditar o que vai acontecer e o que vai subceder aquelas conversas iniciais que a gente está tendo com os nossos clientes. Tá? Então, tudo que a gente for apresentar para um cliente num primeiro momento é aquela impressão que ele vai ter da nossa empresa. E com quanto mais profissionalismo, com mais seriedade a gente tratar esse primeiro contato, tá? Não com quanto mais formalidade, mas com quanto mais conteúdo e quanto mais seriedade a gente entregar esse documento e ter essa conversa inicial com o nosso cliente, mais confiante, tá? E mais à vontade ele vai ficar para trabalhar conosco, para criar uma relação, para criar aí uma fidelidade entre prestador de serviço e cliente. Tá? Muitas das empresas que são atendidas por MSPs dificilmente recebem uma documentação inicial. Às vezes o serviço começa de um dia para o outro, o MSP vai lá, instala os agentes, começa a trabalhar, não explica para a equipe que está naquela empresa, para os usuários, como vai ser feito o serviço de prestação de suporte, não explica os principais procedimentos e pouco se importa em fornecer para o dono da empresa um feedback do que está sendo feito e todo um material para que ele tenha consciência do que está acontecendo na empresa dele e do parque de TI que ele tem hoje. Tá? Então, o documento questiona se vocês têm alguma documentação inicial, algum checklist, algum cronograma para seguir com esses novos clientes e muito mais se isso é utilizado com um atrativo comercial. Tá? O documento de onboarding, essa documentação inicial, precisa sim ser mostrada para um cliente como mais um argumento de venda, tá? Como um recurso que ele vai ter acesso como um diferencial do seu serviço, porque você não vai cobrar mais por isso, é um documento que traz segurança para o cliente, traz segurança para você, você sabe o que compete àquelas máquinas, o que está envolvido nessa prestação de serviço, tá? E isso vale muito durante a prestação de serviço para qualquer pessoa consulte esses documentos. Tá? Então aqui nesse documento a gente vai tratar das 5 principais dicas e de alguns que podem ser considerados como os 5 principais erros do onboarding, para que a gente não cometa esses erros e comece a melhorar a relação entre o prestador de serviço e o cliente final num primeiro momento. Completando aí as informações do Bruno, o que a gente observa aí, principalmente com novos prestadores de serviço que começam a usar uma ferramenta de RMM, é que existe um trabalho bastante intenso e esse trabalho leva-se um tempo, exige investimento, muitas vezes até financeiro por parte do parceiro, para criar todo um material de marketing, elaborar os preços, elaborar os pacotes, os serviços, mas a gente também precisa se preocupar com o depois, né? Nesse momento de acordo, nesse momento de assinatura de acordo. E o que a gente vai comentar é que esse processo de assinatura, ele começa muito antes, quer dizer, esse acordo começa muito antes da assinatura. Tá? Hoje a gente tem a facilidade, através das ferramentas, através da tecnologia, de a gente ter um inventário do cliente, ter um discovery do cliente de forma muito simples e de forma muito rápida. E quanto melhor essa documentação inicial que a gente tem do cliente, melhor a gente consegue formular a nossa proposta. Tá? Se a gente for pensar isso no passado, era praticamente impossível. Sem usar a tecnologia, fazer um levantamento de hardware e software de um cliente, tinha um custo muito elevado. Então, muitas empresas não adotam isso por não realizarem isso de forma frequente. Mas hoje a gente tem tecnologia e, se a gente colocar isso dentro do Max, isso não tem custo. Então, ter um inventário de hardware e software e ter um discovery da rede, um levantamento de toda a rede do cliente, hoje isso é gratuito e a gente consegue realizar isso de forma muito simples. Tá? A gente tem que nos atentar
para o seguinte: quando a gente for realizar esse levantamento, tá, esse primeiro contato com o cliente, a gente precisa também identificar outros pontos da infraestrutura, tá? Backup, antivírus, equipamentos que têm os tempos operacionais ultrapassados, hubs. Por incrível que pareça, a gente encontra ainda infraestruturas que tenham hubs, muitas vezes esquecidos, switches tecnicamente ultrapassados, no breaks. Então a gente precisa realizar esse discovery, esse inventário do cliente, olhando para toda a infraestrutura dele, mas sempre com uma visão comercial, sempre procurando identificar nesse cliente quais são os serviços que eu vou poder lá na frente ofertar e quais são as necessidades que aquela infra tem, quais são as deficiências daquela infra. E isso precisa ser relatado para o cliente, a gente precisa documentar e passar isso para o cliente. E muitas vezes, quando a gente realiza isso de forma antecipada e antes do acordo, tá, numa reunião pré-fechamento, apresenta essas informações para o cliente, a gente já tem aí um diferencial comercial que eu acredito ser muito importante. A gente já está realizando um trabalho de forma diferenciada da concorrência. Então, vejam todo esse processo aí, pré-assinatura do acordo, como um processo que já faz parte da sua estratégia comercial, da sua estratégia de venda. Dica número 2. A primeira tarefa do onboard não é a gestão dos devices, tá? Isso é importante a gente deixar bem claro, porque a maioria dos prestadores de serviços acham que o serviço começa quando eu estou gerenciando aqueles devices e quando eu tenho toda aquele parte sobre o meu monitoramento. Tá? Isso não é verdade. A ideia de relacionamento, como o próprio documento diz, com o nosso cliente, começa muito antes do serviço realmente ser efetivo. Tá? Eu organizar toda essa documentação antes da interação com os devices pode realmente significar o sucesso ou o fracasso da minha operação naquele cliente. Como o documento diz também, a gente não quer somente fazer um trabalho útil, a gente quer fazer um trabalho muito bom e que o cliente não consiga imaginar a vida dele sem aquela prestação de serviço, sem aquele modelo de suporte, sem aqueles organogramas ou sem todo aquele procedimento dentro da empresa dele. Tá? Eu preciso mostrar para aquele cliente que os meus processos são concisos, que o meu fluxo de suporte, que a minha página de tickets, os meus técnicos são competentes, para que a gente não experimente de um atraso dentro desse negócio relacionado a uma má prestação de suporte. Eu não posso perder a oportunidade também de educar o meu cliente com relação ao que vai ser feito na empresa dele, o que ele pode esperar de mim. Tá? Eu preciso controlar as expectativas desse cliente com relação à minha prestação de serviço. Eu preciso também mostrar para esse cliente o que eu estou procurando dentro da rede dele, quais são as deficiências que eu posso vir encontrar dentro desse primeiro discovery de rede que eu estou fazendo ou dentro da gestão dos inventários. Tá? Eu preciso identificar as carências dessa rede, mostrar para ele o que eu posso fazer por elas, para que ele não descubra essas deficiências no pior momento. Tá? Então eu não posso deixar que às vezes um serviço que eu não preste ou algo que não esteja sob o meu escopo dê algum problema para que eu mostre para aquele cliente que eu podia ter cuidado daquilo. Tá? Então, dentro do processo inicial, eu preciso tentar angariar o maior número de informações dessa rede para que eu tenha como uma carta na manga um serviço extra a ser oferecido, para que eu mostre para ele aquela deficiência e mostre também já uma solução para aquilo. Tá? Por exemplo, um exemplo que a gente costuma dar é o gerenciamento de pets. Dificilmente as empresas que não têm uma empresa de TI tomando conta, faz um gerenciamento de pets automático ou está preocupada em sempre trazer esses pets up-to-date para todas as máquinas. E isso, por exemplo, quando eu tenho alguma atualização de algum software que não tem compatibilidade com os meus pets Windows, ele pode não funcionar e isso vai significar uma paralisação daquele software, do meu ERP ou das notas fiscais do meu caixa. Tá? Então eu preciso mostrar para o cliente o
que eu estou fazendo em segundo plano. Se ele não quiser contratar o gerenciamento de pets, eu preciso mostrar para ele por que aquilo é importante e o que aquilo pode significar e como que isso vai ser feito. Tá? Caso contrário, ele pode pensar que eu estou trabalhando para favorecer a minha vida e não a vida desse cliente, não é o que a gente quer. Tá? Todos os processos que vocês desenvolvem têm que ter como objetivo a melhoria da prestação de serviço e, consequentemente, a melhoria da vida do seu cliente, para que torne as coisas muito mais simples e proativas dentro daquela empresa. Reforçando novamente o que o Bruno colocou, o que a gente tem que buscar sempre é o que a gente conseguiu trazer para o cliente de resultado. Isso tem que fazer parte do nosso discurso. O cliente lá na ponta, ele pode até gostar de tecnologia, mas o que ele precisa são de resultados. Então, se a gente conseguir colocar em nossos relatórios, tá, o que a equipe dele teve de produtividade, o que a gente conseguiu evitar de problema, aí sim a gente está falando a língua dele. Próximo ponto aqui são as reuniões. Essa é uma dúvida comum. A partir do momento que eu começo a trabalhar de forma proativa, existe uma tendência, tá, que a presença do técnico diminua naquele cliente. Então, eu preciso, de alguma forma, mostrar para esse cliente o que a gente está fazendo em background. E as reuniões é a melhor forma de a gente apresentar isso. Tá? Lógico que no começo do meu relacionamento com aquele cliente, eu preciso intensificar isso. E eu preciso até mudar como que eu estou realizando o meu trabalho. Eu preciso reforçar essa reunião. Então, a primeira reunião com o cliente, ou as primeiras reuniões, elas são muito importantes. A gente precisa nos preparar muito bem, inclusive, vamos dizer assim, na parte de material e na parte também de apresentação, para que a gente mostre para esse cliente, de novo, quanto dinheiro ele está economizando, tá? Quanto de valor tem o nosso negócio, quanto a gente está conseguindo de agregar produtividade e paradas no ambiente dele. O que a gente precisa aqui, muitos de vocês já escutaram a sigla CEO, mas é se portar e assumir o papel do CEO de TI para aquele cliente. Quanto mais a gente demonstrar que a gente conhece o negócio do cliente, melhora nosso relacionamento. Semana passada eu participei de uma conferência da HDI, voltada especificamente para a Service Desk, e uma grande empresa do Brasil, eles ganharam assim, o prêmio de melhor gestor de equipe de Service Desk. Ela colocou que no relacionamento, ou melhor, o relacionamento com o fornecedor, muitas vezes representa até 70%, tá, da escolha daquele fornecedor. Só que aquele fornecedor tem que demonstrar que ele conhece o negócio do cliente. Então, muitas vezes a gente conhece o negócio do cliente, mas não demonstra para o cliente. Então, a gente precisa ter essa sequência, a gente precisa conhecer o negócio do cliente e mostrar para o cliente que a gente conhece. A gente precisa sempre buscar alinhar TI ao negócio da empresa. E aí a gente valoriza cada vez mais TI, justifica e mostra a necessidade de investimento em tecnologia. Porque hoje qualquer empresa não vive mais sem tecnologia. Só que muitas vezes os gestores, os proprietários, eles não reconhecem ou não dão a importância que TI merece. Então cabe a gente, não é um trabalho simples, mostrar e trazer a gestão, os donos da empresa, para o lado da tecnologia, onde a gente consiga, sim, colocar a tecnologia num papel de destaque dentro da organização. Quando a gente alinha o negócio, a TI, e alinha a TI ao negócio, a gente consegue isso. Dica número 4. Fazer o cliente
Feliz é o principal objetivo do onboarding. Tá? Como o Rodrigo já disse aí, o relacionamento com os fornecedores, ou no nosso caso com os clientes, pode sim representar a escolha e a continuidade desse serviço. Tá? E outra coisa que a gente deve se importar muito também são com os usuários finais daquela empresa. Muitas vezes a relação com esse usuário significa muito mais do que a relação com o próprio dono ou com o próprio gestor. Mesmo que eu tenha uma relação muito boa com esse superior imediato, se eu não tiver uma relação, ou se eu não tiver pelo menos todos os processos muito bem explicados para esses usuários finais, isso pode sim significar o fracasso da minha prestação de serviço. Se eu tenho usuários finais que não gostam da minha prestação de serviço, eles podem sim minar de alguma forma todo o meu serviço, toda a minha proatividade que está sendo aplicada dentro daquela empresa. Tá? Então eu preciso sim ter um relacionamento muito bom com eles, ser muito claro e objetivo e aberto com esses usuários para que eles entendam o que está sendo feito. Tá? Outra dica que a gente dá é tentar identificar dentro dessas equipes algum usuário final que tenha um conhecimento maior ou que tenha ao menos um interesse maior pela área de tecnologia e que goste de mexer em computadores, mesmo que ele não tenha muito conhecimento sobre isso, tá? Porque ele pode significar um aliado seu dentro daquela empresa. Nós já temos alguns parceiros que fazem isso, tá? Inclusive quando a gente deu esse documento para os nossos cases darem uma estudada nele e dar opinião, muitos deles disseram que já realizam esse tipo de procedimento, tá? Porque aquele usuário que é seu aliado lá dentro pode significar uma ajuda interna, às vezes pode salvar muito seu tempo, você não precisa ir até lá para realizar procedimentos simples, como por exemplo, resetar alguma máquina e iniciar ela em modo de segurança, ou desconectar alguns cabos da rede para resetar o modem, ou colocar cabos de rede em outros computadores, tá? São procedimentos simples, mas que podem tomar um tempo seu, e se você tiver um usuário dedicado, que gosta de você e tem um relacionamento bom dentro daquela empresa, ele pode acabar te ajudando. Outro ponto é fazer questionários de satisfação tanto do seu serviço quanto da infraestrutura, da rede, do uso do sistema, da velocidade, da banda, tá? Tudo que compete à TI, os clientes precisam dar o seu feedback, dar o posicionamento deles com relação ao desempenho daquilo, para que você saiba, mesmo que aquilo não seja de sua responsabilidade, qual é a percepção que esses usuários têm da TI daquela empresa. Tá? Porque muitas vezes o usuário pode sim, às vezes, estar perdendo produtividade por alguma falha de processamento ou alguma lentidão que aquela rede apresenta. Tá? E se for o caso do ERP, por exemplo, você pode contatar o cara do ERP e não ordenar que ele tenha mais atenção, mas sugerir que ele dê mais um pouquinho de atenção àquela empresa, que os usuários estão reclamando de uma experiência não tão agradável assim para utilizar aquele sistema. Tá? Então essa relação com os usuários finais, todo esse feedback que eles podem trazer para você, pode ser muito importante e pode acrescentar muito dentro das informações que você obtém daquela empresa para conhecer mais o negócio do cliente. Tá? Então seja direto com os usuários finais, apresente todos os processos que você vai estar realizando, qual que é o procedimento para eles abrirem ticket, faça teste com os usuários, tenha uma comunicação mais aberta com eles para que eles possam te ajudar. Outro ponto legal também é que sempre que vai haver uma nova mudança dentro dessa empresa, algumas pessoas são aversas a esse tipo de mudança. Tá? Então, para a gente tentar minimizar os danos de qualquer implementação nova na empresa, é importante que a gente seja muito claro com relação a essa mudança, por que ela vai ser feita, quais são as melhorias que elas vão trazer. Por exemplo, se você vai alterar o seu processo de abertura de tickets, porque você contratou um novo Service Desk, por exemplo. Então, vamos tentar explicar ao máximo por que essa decisão foi tomada, o que ela vai trazer de benefícios para a empresa, para que você consiga convencer aos usuários finais que a mudança também é positiva. A gente tem também um grande parceiro nosso, que é o Cristiano, muitos de vocês já conhecem, e ele tem um procedimento muito legal com relação aos usuários finais da empresa. Tá? Todos os técnicos dele têm que diariamente preencher um questionário com relação a algumas empresas escolhidas aleatoriamente no dia a dia. Então, vamos supor que cada técnico, por exemplo, tem que preencher um questionário por dia de alguma empresa que ele ainda não tenha preenchido naquele mês. Então ele vai pegar esse checklist, vai entrar em contato com qualquer usuário daquela empresa, ou com o dono, ou com alguma pessoa que tenha esse conhecimento de TI mais aguçado, para que ele não só faça essa checklist, mas também demonstre o interesse dentro do negócio desse cliente. Tá? Dificilmente a gente vai ver uma empresa de TI ligando na empresa que ela presta suporte para perguntar se está tudo bem. Tá? Hoje a gente conhece o modelo reverso disso, que é o usuário final, que liga para a empresa para
pedir um suporte, e se a gente tentar reverter essa situação e fazer com que o usuário final mude o olhar sobre uma empresa de suporte, que só está lá quando há problemas, isso pode também dar uma percepção muito boa da prestação de serviço dentro dessa empresa. A contribuição que eu deixo aqui nessa informação do Bruno é que hoje a gente tem tecnologia para transformar essas pesquisas num processo extremamente simples. Tá? Esse parceiro nosso que usa isso de forma frequente, ele tem isso no seu dia a dia, os técnicos são obrigados, na verdade o termo é esse, obrigados a fazer uma pesquisa com pelo menos um cliente, usa o Google Docs. Então ele criou um formulário bem simples, que os técnicos acessam o Google Docs, preenchem esse formulário e ele tem todo o histórico e toda a evolução, cliente por cliente, técnico por técnico. Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, eu acho que todos já passaram por alguma situação desse tipo, que todo cuidado é pouco quando a gente assume um cliente ou mesmo um cliente que a gente já tem um relacionamento, a gente implanta um novo serviço. Então, quando a gente tem o máximo de transparência em explicar para todos da equipe, para todos daqueles que vão usar esse serviço, a gente minimiza alguns problemas. Eu lembro que na minha época, quando a gente implementava um serviço de filtro de conteúdo, ou mesmo de análise de tráfego, qualquer outro problema que surgisse naquela rede, por exemplo, parou de imprimir ou a máquina ficou lenta, os usuários sempre vinculavam a esse serviço de filtro de conteúdo que foi instalado. Minha máquina ficou lenta depois que vocês instalaram isso. Aconteceu aquilo depois que vocês instalaram isso. Então, se a gente tem um cuidado de explicar que o agente não vai causar esse problema, que o serviço de filtro de conteúdo não vai causar esse problema, a gente evita algumas reclamações desnecessárias, que muitas vezes podem vir contra o nosso serviço e aí desmerecer o nosso serviço e até, de certa forma, vamos dizer assim, a gente ser criticado por erros que a gente não cometeu. Vamos lá, outra dica. Opa, pulei uma parte aqui. Início e fim. Essa parte de onboarding, essa parte de levantamento das informações do cliente, ela não precisa ter um fim, tá? Lógico que a gente vai, depois dessa primeira análise de posse dessas informações, tá? Não realizar isso com uma frequência, ou, sei lá, semestralmente ou até anualmente. Mas a gente precisa entregar todo esse material para o cliente. Então, a gente precisa documentar isso, e a gente vai apresentar isso lá na frente, para esse cliente. Sempre lembrando que essa documentação pertence ao cliente. Então, caso a gente, em algum processo, tenha uma atualização, e antes de a gente entregar isso para o cliente, a gente não preste mais serviço para aquele cliente, cabe sim a gente entregar essa documentação para o cliente. Essa documentação é do cliente. Lógico que para efeito de benchmark, para efeito de estudo interno, eu posso salvar e ter uma cópia dessa documentação. Mas a gente tem a obrigação de entregar essa documentação para o cliente. O que mais que a gente tem aqui nessa tela? Ok. A partir do momento que eu tenho um processo bastante definido e trabalhado, eu já tenho experiência nisso, quando um novo funcionário entra naquela organização, eu preciso passar informações para aquele novo funcionário. Então, sempre trabalhem também com essa possibilidade. E isso pode ser para uma nova máquina, para um novo funcionário, uma nova caixa de correio, para uma filial, eu compartilhar todas as informações que eu já cadastrei, já tenho lá no meu onboard, para novos funcionários ou novos processos. Bruno?
Tem umas pessoas perguntando sobre a documentação, a gente vai disponibilizar isso, tá? Fiquem tranquilos. No final da apresentação, ou daqui a pouquinho mesmo, eu já pego o link do Google Drive e já disponibilizo para vocês. E desculpa também pela formatação, às vezes ela está um pouco incorreta, mas no documento original vocês vão ver que ela está diferente. Foi só na hora que a gente transformou isso em PowerPoint, diretamente de um PDF, ela deu uma desformatada. Mas vamos lá. Então, aqui a gente tem só uma sugestão de checklist inicial, tá, do que deve ser feito, tanto no processo de prospecção, quanto num cliente novo, ou na documentação inicial, tá, para que a gente tenha o máximo proveito aí desses processos. Então, a gente tem alguns documentos sobre prospecção, tá, nessa mesma pasta que a gente vai disponibilizar para vocês, com alguns scripts de interação, alguns relatórios simples, baseados em respostas do usuário daquela empresa, para que a gente desenvolva ao menos um contato inicial, algumas informações já mais aprofundadas sobre a empresa. Tá, isso deve sim ser utilizado, como a gente já disse, como um diferencial da sua concorrência e para agregar ainda mais valor dentro do seu serviço. A gente precisa também, numa conversa inicial com o cliente, demonstrar o que é o processo de onboarding para que ele entenda o que vai ser feito. Tá? Eu não posso simplesmente startar minha prestação de serviço e assumir a responsabilidade daquele parque sem saber o que compete, quais são as máquinas, quais são as deficiências, porque muitas vezes eu posso estar assumindo um problema que eu desconheço e aquilo vai estar sob a minha responsabilidade e no futuro eu preciso arcar com aquilo se eu me comprometi. Então o processo de onboarding também serve para que eu identifique o que eu posso atender, o que eu não posso atender, não está sob o meu escopo, ou o que eu também posso sugerir que seja feito para os principais problemas daquela rede. Então eu vou demonstrar para o cliente quando eu vou começar o meu processo de onboarding, o que compete, quanto tempo dura, o que eu vou fazer e o que pode ser encontrado dentro do meu discovery de rede, dentro do inventário de hardware e software que eu vou apresentar para ele. Tá? Vou levantar essas informações referente aos servidores, às estações e todos os periféricos, tá? Tanto de hardware, software, antivírus e tudo que compete àquela rede. Vou precisar também das credenciais de acesso aos servidores e aos softwares úteis. Tá? É importante também que a gente, vou falar um pouco mais para frente, mas tenha um termo de confidencialidade, pois eu estou adquirindo informações extremamente confidenciais dessa empresa e eu preciso, através de um termo, garantir que essas informações não vão vazar por parte da minha empresa. Posso identificar também tarefas rotineiras daquela empresa que possam ser automatizadas para simplificar o meu processo. Tá? E eu também preciso notificar e criar um documento ou ao menos um e-mail que informe a empresa final e faça ele me permitir que eu mande um engenheiro lá para estudar a rede, instalar os agentes, fazer um discovery, configurar tudo que eu vá fazer, seja um job de backup ou configurar os firewalls daquela empresa para que eu esteja autorizado a realizar esse tipo de serviço. Tá? Então, na documentação inicial, é só uma ideia, a gente precisa ter um e-mail de boas-vindas, tá? Com as informações do meu serviço. Num segundo contato, eu preciso, após a primeira visita técnica, tá, ter esse termo de confidencialidade já preenchido, autorização de instalação de agentes, o questionário de TI respondido pelo cliente para que eu comece a organizar esse relatório, tá, esse PDI, que é o Plano Diretor de Informática, e ter também, de forma muito clara, o fluxo de suporte que vai ser aplicado para aquela empresa. E depois se sucedem as reuniões comerciais, tá? A primeira no máximo 30 dias após o início do onboarding, para que eu explique o que está sendo feito, qual é o nosso progresso. Tá? Preciso ter também o documento de diagnóstico de TI daquele cliente, quais são os serviços oferecidos, quais são os serviços que ele contratou, e sim começar a introduzir, se caso ainda não tenha, o assunto de backup naquela empresa, que pode salvar quase que aí 99% dos problemas que acometem uma rede de TI. Então, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre esses documentos. Temos modelos de todos para que vocês baseiem os seus, mas basicamente esse é o principal checklist que deve ser feito no onboard. Aqui a gente tem uma sugestão interessante. Primeiro que, assim, a instalação dos agentes, tá, e esse discovery inicial seja realizado pelo que nos Estados Unidos eles chamam de engenheiro. Tá? Aqui a gente vai traduzir isso para o dono do negócio, do MSP, ou o técnico que seja mais experiente e que já tenha uma visão comercial. Porque aqui a gente tem a oportunidade
de identificar quais são as deficiências e quais são as necessidades daquele cliente. E, com certeza, aumentar em muito, tá, a nossa rentabilidade naquele negócio, naquele cliente. Então, tomem sempre o cuidado de que essa instalação dos agentes ou essa descoberta e essa identificação inicial seja realizada por uma pessoa que hoje, além de técnica, também tem uma visão comercial. A gente pode ter excelentes resultados aqui nesse momento. Os técnicos, muitas vezes, não por falhas do técnico, tá? Mas pelo seu dia a dia, que muitas vezes ele está focado em resolver aquele problema, deixam passar algumas oportunidades comerciais importantes. Outro detalhe que o Bruno comentou, e a gente já tem feedback de alguns parceiros que já adotam isso, tá? Nessa transparência, nesse profissionalismo, de informar o cliente antes mesmo da instalação do agente, tá? Em ter um documento, e a gente está falando de um simples e-mail, tá? Onde o cliente autoriza a nossa empresa, o nosso prestador de serviço, a instalar o agente. Então, é um detalhe muito simples, o custo não existe, investimento para isso, mas mostra toda a minha transparência, todo o meu profissionalismo para aquele cliente. Um outro detalhe, que eu como prestador de serviço já passei por isso, e acredito que alguns de vocês também já passaram, é a gente colocar para o gestor ou para os gestores como é o nosso processo e como é a nossa análise para qualquer solicitação, qualquer incidente de um cliente. O destaque que eu faço aqui é com relação à liberação de portas de firewall. Muitas vezes o cliente ou alguém lá do cliente nos liga solicitando de forma urgente para que a gente libere tal portas, porque o prestador do software ou qualquer outra aplicação que ele está adquirindo precisa daquela liberação, de forma urgente. Se no começo do nosso, vamos dizer assim, relacionamento, da nossa prestação de serviço, a gente deixar claro que liberação de portas de firewall envolve segurança e precisam ser analisadas por um engenheiro ou por um técnico responsável, o cliente ele pode até solicitar essa urgência, mas ele já tem conhecimento que isso precisa ser analisado de uma outra forma. E muitas vezes o técnico, lá, o atendimento nível 1, não tem a responsabilidade ou até a autonomia para fazer aquela liberação. Então, se a gente coloca no início da prestação de serviço alguns pontos, e segurança é um desses pontos, segurança da informação, o cliente também passa a entender isso de uma outra forma. Então, de novo, não vamos deixar que lá na frente uma falha em informar o cliente alguns preceitos básicos de segurança se transforme num problema e muitas vezes aí até numa falha nesse relacionamento. Tá? Então a gente precisa ser transparente, ser profissional desde o início da nossa prestação de serviço. Então tem uma atenção bastante grande nessa instalação inicial dos agentes. Tá? Tem mais alguma coisa daqui que você quer acrescentar, Bruno? Só o Luiz fez uma questão para a gente sobre a instalação dos agentes. Tá? Ele perguntou se o Discovery de rede necessita que o agente esteja instalado numa máquina na rede do cliente. Não necessariamente, tá? Eu posso levar um notebook meu com o agente instalado, a partir do momento que eu conectar nessa rede, eu já consigo fazer o Discovery pelo IP daquela rede, na aba Discovery, e eu não preciso necessariamente instalar um agente na máquina do cliente, mesmo porque isso iria também um pouco contra o que a gente está dizendo de segurança e integridade dos devices. Então, antes de eu instalar os agentes nas máquinas, eu posso sim fazer esse discovery para estar angariando essas informações sem antes realmente estar instalando os agentes na máquina dos clientes. Tá, eu estou gerando aqui para vocês já o link dessa documentação. Vou soltar aqui no chat para vocês.
Lembrando que tem, além desse documento de onboarding, todos os modelos de documentos que a gente citou, tá? Que a gente vai falar um pouquinho deles agora, para que vocês possam basear o documento de vocês e criar essa própria identidade. Então, está no chat já, é só acessar. O que eu gostaria de compartilhar com vocês é que, assim, tragam assim, os obstáculos, tragam ideias, vamos criar um grupo de discussão. Eu defendo isso, assim, porque isso pode trazer assim, uma melhoria no serviço para todos os prestadores de serviço. Então, essa troca de experiência entre os prestadores de serviço, eu reconheço como extremamente saudável e lucrativo em todos os sentidos para todos os prestadores. Então, tragam aí seus obstáculos, contribuam com informações, gerem dúvidas, vamos conversar. A gente vê constantemente o pessoal solicitando modelos. A gente teve um cuidado de não criar modelos. A gente vai apresentar o material, a gente está chamando isso de ideia, para que cada um crie seu modelo. Infelizmente, ainda a gente observa que alguns prestadores, principalmente aqueles que estão próximos fisicamente, têm uma resistência em compartilhar as informações. Mas, a partir do momento que a gente compartilha somente um item e não um modelo, eu acho que isso fica mais simples e possibilita que a gente compartilhe isso cada vez com mais pessoas. Então, deixa eu trocar minha tela aqui e arrastar para a tela principal. Aí, se eu achar meu mouse aqui, as apresentações e esses modelos. E o Bruno vai também criar um link aí para que vocês... Ou não, aqui nesse link já vai baixar tudo, né? Já tem tudo, inclusive, se vocês quiserem acompanhar direto do computador de vocês, acessando os documentos, fiquem à vontade. Sabe como que eu tiro essa parte aqui, Bruno? Ah, beleza. Então, vamos lá. A primeira ideia aqui, na verdade a gente chamou isso de formulários, mas é um scriptzinho, onde a gente pode usar isso por e-mail, ou usar isso numa ligação, onde a gente vai entrar em contato com o cliente, tá? Apresentar a nossa especialização em serviços gerenciados, e ainda isso faz a diferença em mostrar que esse serviço tem uma grande diferença para o break fix, para o quebra e conserta, e a gente vai ofertar a esse cliente ou possibilitar que esse cliente tenha um diagnóstico da sua TI de forma gratuita. Então, esse documento traz de forma bem simples algumas perguntas que a gente pode fazer aqui: qual o número de computadores, qual o antivírus, como que esse cliente realiza backup, qual o provedor de serviço de e-mail, se o uso de e-mail ele é corporativo ou pessoal, se existe algum problema na infraestrutura dele conhecido, que impede a realização de algum trabalho. E com essas informações a gente vai gerar um formulário, gerar um diagnóstico para esse cliente, ok? Lembrando que isso pode estar tanto via e-mail, isso pode ser uma conversa via telefone, isso pode estar como um questionário dentro do seu site para as empresas que se interessem pelo seu serviço, tá? E no final dele tem lá o que colocar em cada resposta do cliente, tem um modelinho para que vocês formem realmente um relatóriozinho simples para ser retornado por e-mail para esse cliente, para que você faça aí um diagnóstico superficial. Legal. Essa outra sugestão de questionário já é um questionário um pouco mais elaborado, tá? Onde a gente realmente vai realizar num cliente que já está em processo aí, de contratação dos nossos serviços. Tá? Então, a gente tem sugestões de perguntas aqui, tá? E até também de algumas respostas, onde a gente vai tentar padronizar isso e agilizar isso o
o mais rápido possível na entrega para esse cliente. E a ideia é que vocês, vamos dizer assim, também nos dêem feedback em o que muitas vezes a gente pode não ter colocado aqui, mas vocês julguem importante ou necessário nesse momento de levantamento aí das informações do cliente. Ok? Bruno? Alguma informação? Eu acho. Só que no próximo. A gente vai ter um documento também sobre as respostas dessas perguntas aí. Acho que nos próximos documentos elas vão estar descritas. Legal. Então, esse daqui já é o primeiro diagnóstico, tá? Que a gente vai apresentar aí para essa empresa depois desse questionário. E aqui a gente tem uma tabela, vamos dizer assim, copiei essa tabela de um framework da Microsoft, onde o licenciamento de software era um dos pontos lá primários e eu coloquei o licenciamento lá no final. Para mim, backup, inventário, antivírus e o gerenciamento são os itens principais onde a gente deve focar o nosso esforço inicial. Tá? Então, a gente está chamando isso de uma infraestrutura básica, uma infraestrutura que tem backup, que tem inventário, que tem antivírus e tem um gerenciamento, a gente pode chamar isso de infraestrutura básica. Tá? Domínio e registro. Eu usei isso por muito tempo em verificar em nome de quem que aquele domínio, que aquele cliente que eu estou atendendo está registrado. E levar essa informação para aquele cliente. Porque muitas vezes é uma informação muito simples, mas passa desapercebido. Há muito tempo atrás, quem fez a página daquele cliente registrou aquele domínio no seu nome, e isso vem dessa mesma forma ao longo do tempo. Então, é importante, e aqui eu acredito que também é o tipo de informação que não gera nenhum custo para o prestador de serviço, mas que a gente pode compartilhar e mostrar transparência e profissionalismo para aquele cliente. Apesar de tudo, e acima de tudo, a gente tem que se postar como um CEO daquela empresa. Então, a gente tem que olhar para tudo que está relacionado com o TI. E isso é bem simples, né? Basta eu entrar no registro BR, tirar um print da tela do registro do cliente e apresentar para ele, que com certeza vai ter informações que ele nem tinha conhecimento. E a ideia aqui é, vamos dizer assim, construir essa tabela com base no formulário e o questionário do cliente e colocando se o item foi atendido, se ele está parcialmente atendido ou se aquele item não é atendido ainda. Então, o cliente que não tem backup, eu vou colocar esse item em vermelho. Ok? Acho que é aqui que você queria comentar, né, Bruno? Isso, exato. Aí a introdução ao diagnóstico que deve ser dito, só algumas ideias para que você apresente o serviço. Pessoal, a gente não vai dedicar tempo em ler esse material, vocês vão ter tempo aí, vocês com certeza já baixaram esse material, mas aqui a gente quer aqui mostrar a ideia de como começar aí, aqui está a parte do registro, formar e ter esse processo de onboarding. Aqui o termo que a gente comentou, né, um termo de confidencialidade da minha empresa para o meu cliente, onde eu assumo a responsabilidade de não divulgar informações que com certeza eu vou ter contato por estar prestando serviço na infraestrutura do cliente. Então, de novo, a gente mostra todo um profissionalismo, uma transparência e entregar para esse cliente um termo de confidencialidade. E um processo muito simples, né? É só colocar o nome da empresa, completar com as informações, assinar e enviar para o cliente. Em 5 minutos eu consigo dar um valor muito maior para o meu serviço sem despender tanto tempo assim. Esse daqui é o relatório, na verdade, a documentação do cliente. Então, aqui que a gente não se preocupou em criar, na verdade, um layout, mas em colocar as informações que a gente julga necessário ter nesse documento. E esse documento é um documento que ele tem inclusões, ele cresce, é um documento vivo. Então, a partir do momento, por exemplo, se a gente colocar um roteador novo,
as informações para que serve esse roteador, onde ele está instalado, qual o fabricante, qual é a garantia de quem adquirir aquele equipamento, vão estar nessa documentação. Então, aqui a gente colocou os principais itens, tá? E aqui eu peço aí a contribuição de vocês para que a gente deixe esse documento cada vez mais completo, ok? Bem, não posso deixar de falar de backup, acho que nenhum webinar, né? Mas é o seguinte, para mim, o termo backup, muitas vezes ainda lá para o dono da empresa ou para o gestor, é obscuro. Então, eu, como sugestão, dedicaria um período ou uma reunião para explicar um pouco de backup para o meu cliente, para que esse cliente tenha contato com as informações de backup. Então, quando a gente fale para ele de log de backup, de uma cópia fora do ambiente de trabalho, a gente tenha certeza que ele entende o que a gente está falando. Tá? Quando a gente criar a política de backup, que ele também tenha conhecimento dessa política. E a gente compartilhe essa política de backup para todos os funcionários daquela empresa. Na época de prestador de serviço, a gente teve um caso que virou até uma piada. A gente teve uma funcionária que estava trabalhando na recepção, mas ela começou a desenvolver um trabalho com prospects e com escritório de advocacia. E ela salvou todo esse trabalho, era um trabalho muito bem feito, na máquina local. E aquela máquina deu um problema. E ela falou, não, beleza, vamos restaurar do backup. Então, mas não tinha backup da máquina local. Mas ela também não tinha essa informação, que ela deveria ter salvado no diretório da rede. Então, nós tivemos uma falha em não comunicar àquela nova funcionária que os dados que estavam sendo salvos, que não poderiam ser salvos, mas ela tinha esse direito de salvar na máquina dela, não fazia parte da nossa rotina de backup. Tem um outro detalhe aqui também, que eu aproveitaria essa reunião e essa oportunidade de falar de backup e não falar somente de backup dos dados, mas falar de backup também de equipamentos e falar de alguns, hoje, hardwares que são utilizados como backup, por exemplo, pendrive, um hard disk, que esses equipamentos também têm vida útil. Um pendrive pode sofrer um choque mecânico, cair no chão e a gente perder todos os dados. E muitas vezes aquele cliente ele está usando lá na casa dele um pendrive para fazer backup das fotos dele, da máquina fotográfica. Então, eu acho que qualquer informação adicional que a gente leve para esse universo de backup pode sim contribuir e ser interessante para esse gestor. Temos mais 2 documentos aqui. Esse outro documento, a sugestão é o seguinte, em demonstrar para esse cliente, tá, quais são os serviços que nós oferecemos e quais são os serviços que ele contratou, quais são os serviços acordados, para que ele tenha documentado de forma bem simples, a gente usou aqui xizinho ou validação, por exemplo, nesse cenário aqui, esse cliente não tem filtro de conteúdo, mas é uma capacidade e é um serviço que a gente tem a oportunidade de estar ofertando numa outra reunião. Por exemplo, qualquer prestador de serviço hoje pode vender o 365, tá? Então o cliente precisa conhecer esse serviço e saber que eu, prestador de serviço, posso sim revender o 365, mas no nosso acordo não está contemplado isso ainda, tá? E muitas vezes só no servidor ou em toda a infraestrutura, ok? E aqui a gente vai descrever cada um dos serviços e cada um desses pontos de serviço. Então, o que é backup online, o que é o monitoramento, o que é o antivírus, o que é gerenciamento, o que é inventário.
deslocamento, que muitas vezes alguns parceiros ainda cobram, mas o que inclui esse deslocamento, o que está fora desse custo de deslocamento. O último é uma imagem. É o fluxo de suporte. Vou jogar aqui. Legal. Depois vocês vão com calma poder analisar melhor esse fluxo aí, e a gente está à disposição para auxiliá-los e também modificar à medida que a gente achar que a gente pode contribuir com a melhoria desse fluxo aqui. Então a gente procurou colocar aqui todas as possibilidades que um cliente tem de abrir uma solicitação de suporte em abrir um ticket. E a gente trabalha para que todos naquela organização conheçam esse processo, e aí cada empresa vai personalizar o seu processo, tá? Conheçam esse processo do início ao fim. Então, como eu devo abrir um ticket? Nessa conferência que eu participei semana passada, a gente vê uma tendência em que várias áreas de negócio, tá? Não só relacionado com TI, usem o Service Desk. Então, nas grandes corporações, a gente vê uma tendência para que o Service Desk atenda não só TI. E a gente já vê algumas empresas conseguindo que todas as aberturas de tickets de solicitações sejam realizadas pela ferramenta de Service Desk. Que algumas empresas não mais aceitam a abertura de solicitações ou de tickets via telefone ou via Skype. Isso tem que estar documentado, isso precisa estar registrado. A hora que o cliente entende e reconhece a importância disso, ele também passa a apoiar esse tipo de solicitação. Ok? Bruno? Bom, é só interessante a gente perceber que o documento ele nada mais tem como objetivo como explicitar tudo o que está sendo feito, tudo o que pode ser feito e tudo o que não está sendo feito. Tá? Não tem muito segredo. Essa é a base do documento que a gente quer criar. Ou seja, transformar com a maior transparência possível para o cliente os nossos processos. Então, mesmo que você tenha algum processo que não esteja dentro dessa documentação que você utiliza no dia a dia, mas que tenha como esse objetivo ser transparente para com o cliente, eu acho que é esse o objetivo do onboarding, tá? Tentar mostrar tudo o que está sendo feito para aquele cliente, para que ele não tenha dúvidas da sua prestação, para que ele entenda o que vai ser feito e para que essa relação melhore. Tá? É como se a gente fosse fazer uma operação e eu não conhecesse o médico. Claro que eu vou optar por um médico, por uma consulta, ou um médico que eu conheça, que eu tenho um relacionamento melhor. Eu não vou entregar o meu corpo, não vou entregar o meu parque de TI para um profissional que eu desconheço. Tá? Então, mesmo que eu não o conheça, se ele tiver uma boa proposta, se ele desenvolver um relacionamento comigo e se ele mostrar o que vai ser feito e o porquê que aquilo está sendo feito, eu com certeza vou confiar mais nele e vou abrir espaço para que ele preste o serviço dentro da minha empresa. Então, o objetivo aqui é criar melhores relacionamentos com a transparência. Se a gente for sincero com o nosso cliente e mostrar o que a gente pensa, o que a gente faz, com certeza ele vai se solidarizar com o nosso serviço, vai entender o que a gente quer fazer e assim permitir que a gente crie uma parceria. Pessoal, deixa tem uma nota no chat aqui, Bruno, que eu acho legal a gente, se a gente puder compartilhar isso e colocar isso para que todos compartilhem aí a sua forma de atendimento. Teve um parceiro que fez uma pergunta do seguinte: se todos aqui que estão participando, e aí o Bruno pode coletar essas informações, depois compartilhar, ou mesmo nesses minutos finais a gente publicar isso, usam o telefone como forma também de contato, de abertura de solicitação, ou já utilizam somente o e-mail ou somente uma plataforma de Service Desk. Enquanto vocês respondem aí, eu acho que isso é importante para a gente compartilhar essas informações. Eu queria colocar o meu pedido de desculpa aqui com o pessoal que trabalha no universo Google, e que eu vou colocar naquele formulário lá também a informação da plataforma Google.
Desculpa aí o pessoal que trabalha com o Google, mas eu prometo atualizar o mais rápido possível aí, que a formação Microsoft bate mais forte, e a gente acaba esquecendo que existem outras ferramentas, muitas vezes melhores do que a própria ferramenta da Microsoft. Podem responder pelo chat, gente, se vocês tiverem interesse em compartilhar essa informação, tá? Fiquem à vontade. E é interessante que a gente tem também uma adoção de algumas empresas pelo próprio WhatsApp para abrir tickets e para comunicação. A gente vê que hoje, em algumas situações, o Skype ele começa a se tornar um pouco deficitário para esse tipo de conversa. Nós mesmos aqui temos bastante problemas com o serviço do Skype e o WhatsApp tem sido aí adotado por muitas empresas pela estabilidade do serviço. Tá? E eles também já informaram que têm interesse em lançar uma plataforma corporativa para esse tipo de comunicação. Espero que dê certo, porque se depender da qualidade, eu creio que vai atender aí bastante cenários. O que a gente precisa levar em consideração é quando um usuário, um cliente, ele abre uma solicitação, ou ele cria uma solicitação através do telefone. Se a gente for seguir a AITO e buscar aí uma transparência nos níveis de atendimento, nos SLAs, a gente vai ter que passar essa solicitação verbal para o meio lógico. A gente vai ter que abrir um ticket na nossa ferramenta ou registrar essa solicitação. Então, a partir do momento que o cliente entende e reconhece que, se ele fizer isso por e-mail ou usando o portal, ele tem uma agilidade no atendimento, ele vai ser, vamos dizer assim, o primeiro a optar por esse meio de comunicação. O que a gente observou nessa conferência da HDI é que algumas empresas desenvolveram pequenas apps, tá? E a gente está em conversa com a engenharia, depois vocês também dê a opinião disso, para que o usuário, o cliente lá na ponta, ele possa abrir uma solicitação de suporte através de uma app no seu celular. Porque ainda eu reconheço que isso é possível de acontecer, a gente vê situações onde o cliente tem um problema na máquina e muitas vezes ele não vai em outra máquina, ele vai pegar o telefone e vai ligar. Então, quanto mais maneiras ele tiver de abrir um chamado ao invés do telefone, melhor para aquele cliente e melhor para todo o ciclo de vida aí desse ticket. E uma opinião minha também, não sei se é incorreta, mas é uma visão que eu tenho, é que, por exemplo, se eu dou a possibilidade de abertura de chamadas via telefone, eu preciso ter um profissional dedicado que esteja ali 100% com o telefone disponível para atender essas solicitações. E muitas vezes, se eu sou uma empresa pequena, eu posso realocar esse recurso de um novo profissional para outras áreas, caso eu utilize a abertura de tickets via portal, via e-mail, ou mesmo até Service Voice. Tá? Se o cliente ainda tem a mania ou o costume de abrir tickets via telefone e eu não tenho um profissional dedicado para realizar esse atendimento, eu posso sim contratar o Service Voice, tá? Para que fique lá com uma secretária eletrônica para mim, pegue os chamados via MP3 e o interessante disso é que eu vou conseguir receber a informação exatamente da percepção que o cliente está tendo. Eu não vou ter um intermediário entre essa relação que vai interpretar a informação e muitas vezes passar ela para o Service Desk de uma forma diferente ou com outros pontos sendo levados em consideração. Então o Service Voice ele traz realmente e exatamente a percepção que o cliente tem do problema, não é uma pessoa que entende de informática, é o que ele está experimentando no momento e isso pode ser crucial para o desenvolvimento desse problema. Já está mutado. Aqueles que usam a nossa solução de Service Desk e ainda não conhecem aí o Service Voice, contatem o dono, assim, ou habilitem o serviço, é extremamente simples.
a gente pode auxiliar aí na criação dessas filhas de atendimento. Eu acho que, acima de tudo, a gente também leva para o nosso cliente, leva para o mercado uma imagem de empresa assim, extremamente dedicada e competente no que se diz respeito ao tratamento com o cliente, a partir do momento que a gente disponibiliza um canal de voz 24/7. Só dois relatos aqui para a gente finalizar. O Manuel já disse que está utilizando o serviço do Voice e, pelo que eles estão constatando, isso deve substituir o colaborador que filtra e interage com as ligações. E o Loreno disse que hoje eles trabalham de duas formas: o atendimento via e-mail, portal, e aqui para nós flui mais. Então estamos trabalhando para atender sempre via abertura e, após a análise, entrar em contato caso não seja possível resolver através do telefone ou outro meio de comunicação. Beleza? Isso é muito legal, também é importante. Caso as informações fornecidas pelo cliente não sejam necessárias, eu realmente tentar entrar em contato para obter maiores informações. Pessoal, antes de finalizar e agradecer mais uma vez a presença de todos aí, deixa eu compartilhar uma informação que, para mim, a maneira que algumas grandes empresas estão tratando é uma novidade e a gente sempre fica tentando trazer isso para o nosso ambiente. O termo SLA já é conhecido de todos, mas as grandes empresas hoje estão trabalhando com SLA reverso. Porque eles têm detectados, e o que me lembrou foi essa contribuição que o Bruno deu, que quando o cliente abre um chamado, e muitas vezes nesse chamado eu não tenho as informações necessárias ou as informações completas para que eu possa dar andamento àquele incidente, eu sou obrigado a contatar novamente aquele cliente ou aquele usuário. E isso, para as grandes empresas, e não só para as grandes, também para o nosso cenário, cria aí uma deficiência ou um custo adicional no atendimento. Então, as grandes empresas elas estão trabalhando o que eles estão chamando de SLA reverso, que é levantar qual o custo por ticket e, para esses usuários que abrem um ticket com informações incompletas ou que obriguem o pessoal do Service Desk entrar em contato com aquele usuário para coletar mais informações, pelo menos demonstre para aquele departamento ou para aquela parte da organização qual o custo desse não correto atendimento, não correto abertura de ticket. Então, a gente também tem que começar a trazer isso para o nosso universo, em cada vez mais treinar os nossos clientes de como abrir um ticket. Então, legal, a gente já estourou alguns minutos aí do tempo previsto. Eu acho que esse assunto rende bastante, dá para a gente trabalhar bastante. O objetivo é que a gente evolua com esse documento, com esse material. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de todos aí estarem até o final da apresentação. Um ótimo dia, uma ótima semana a todos aí, um ótimo feriado. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado também, gente. Muito bom, espero que tenha sido muito proveitoso, espero que a gente tenha conseguido passar muitas informações e que vocês coloquem elas em práticas, claro que após um estudo minucioso e um entendimento dessa documentação. E vamos tentar também aplicar isso para os nossos clientes já da base. Eu acho que é muito mais simples, a gente já tem o conhecimento do parque, às vezes eu posso ter até uma relação já com um desses clientes mais bem desenvolvida, então vamos tentar trazer pelo menos alguns desses documentos para a nossa realidade para que a gente comece a se acostumar com isso. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente, fiquem à vontade, estamos sempre à disposição. Muito obrigado.